Espírito Santo. Amém? Sentar-se um pouquinho. Veredas irmãs, caríssimos irmãos, eu estou hoje substituindo o Padre Ivoli, que foi dar início ao ministério sacerdotal do Padre Antônio de Pádua lá em Belo Horizonte, que vai dividir aqui com a paróquia, uma assistência maior lá, a pedido do arcebispo Dom Valmor, e também o Padre Adriano, também, vamos rezar por ele também, está com o texto dos homens lá em Aparecida do Norte. Então, caríssimos irmãos, nós iniciamos hoje o primeiro domingo da Quaresma, que é essa grande oração penitencial da Igreja, nos preparando para a festa importante da Páscoa. A Quaresma, ela é uma preparação para a Páscoa, onde nós, unindo também a oração de Jesus Cristo, unindo ao nosso Senhor, nos preparamos com o abster-se de alguma coisa, ou imolar alguma coisa dentro de nós participamos dessa forma da alegria da ressurreição de nosso Senhor. E a igreja começa hoje com o Evangelho de São Mateus, nos relatando a tentação de Jesus. Nós sabemos, pela nossa doutrina católica, nosso Senhor é Deus e homem. Como homem, nosso Senhor tem corpo e tem alma. A alma humana de Jesus, embora tenha sempre a visão beatífica, de Deus, mas também a alma de Jesus gosta de sentir aquela alegria da união com Deus. Essa alegria profunda que nós podemos sentir também, nós podemos ter, claro, fomos criados para isso mesmo, e essa alegria da união com Deus, nós vamos manifestar em Jesus Cristo várias vezes quando Ele se afasta para rezar. No Evangelho nós ouvimos várias vezes isso. Jesus se afastou ali dos apóstolos, foi ao monte para orar, para rezar. Por que nosso Senhor ia ao monte para rezar? Ele não já tinha essa união tão perfeita com Deus, sempre a alma humana de Jesus não tinha essa união tão perfeita com Deus, com seu Pai, mas desfrutar essa alegria dessa união mais solitária, nosso Senhor então ia para o monte rezar. Então nosso Senhor se afastou, como diz aqui pelo Espírito, foi até o deserto para ter esse momento de 40 dias de jejum e também de oração. E nosso Senhor nos ensina exatamente isso, a preparação na nossa vida espiritual com a oração e com o jejum. E nosso Senhor fala muito isso no Evangelho, a necessidade da oração, desse desfrutar da união com Deus que nós podemos ter, e também do abster-se de alguma coisa. Depois do pecado original, depois que nossos primeiros pais, Adão e Eva, pecaram, houve esse descontrole, essa desarmonia da nossa inteligência que desobedeceu a Deus, e também da parte inferior do homem, a vontade não obedecia mais a nossa razão, nem as partes inferiores do homem também se revoltaram. A nossa tendência para o mal, a sensualidade, o apetite irascível, tudo isso foi descontrolado. E exatamente a penitência, o sacrifício, o abster-se, é exatamente para haver um controle da nossa inteligência, da nossa razão, sobre nós. Onde nós vemos, como diz São Paulo, muita gente vê o mal, o bem que a gente tem que fazer, e faz o mal que a gente não quer fazer, que não devemos fazer, porque existe uma desarmonia. E exatamente a oração, como o nosso nos ensina, ela nos ensina a buscar Deus, a unir a Deus. Esse unir a Deus tem que estar junto com o deixar alguma coisa do material. Nós buscamos o espiritual, buscamos Deus, mas é necessário também deixar algo do material. E de modo particular, o abster-se, ou renunciar a alguma coisa, tem que ser daquilo que eu gosto. Senão não é renúncia. Se eu gosto muito de uma coisa, se eu tenho aquilo ali, eu posso me abster como sacrifício, e a minha alma desprende do material para se unir ao espiritual que é Deus, através da oração e do sacrifício. Então, dessa forma, pela mortificação, como nosso Senhor nos ensina, nós nos abstemos daquilo que nos apega aqui na terra, e ao mesmo tempo, como consequência,
nos unirmos mais a Deus. Por isso nosso Senhor fala, se não fizer penitência, vão se condenar. Por quê? Porque sem a penitência é impossível um desprendimento do material. E exatamente na Quaresma é um tempo de nós, que a igreja nos leva a procurarmos o que de material me prende aqui na terra. O que de material aqui me atrai, me segura. Nosso Senhor, na tentação de hoje, Ele nos ensina esses 3 graus da tentação, da queda, como também, se a gente olhar do contrário, são os 3 graus também da subida espiritual. Na queda, a primeira queda vem exatamente quando nós começamos a nos, como que, ceder aos prazeres aqui da carne. Às vezes alguma coisa é lícita, né? Eu gosto de comer tal coisa. Comer aquela coisa que eu gosto, em si não é um pecado. Claro que não. Eu posso comer, gosto disso, daquilo outro, posso fazer, sem nenhum problema. Mas muitas vezes nós cedemos à carne, aquilo que não é permitido. Ou às vezes não modificamos aquilo que é permitido. Então começamos a ceder às coisas carnais. E a carne leva a sensualidade, e, enfim, outros pecados que a pessoa vai cedendo, e começa exatamente um degrau descendo. Nós vimos a primeira tentação de Jesus, né? Transformar, o demônio tentou Nosso Senhor para transformar aquelas pedras em pão. E Nosso Senhor disse, mas não só de pão vive o homem, mas toda palavra que sai da boca de Deus. E essa palavra que sai de Deus, nós ouvimos, nós lemos a Sagrada Escritura, é exatamente aquilo que alimenta essa nossa união com Deus, que nos leva ao contrário, à subida. É o primeiro ato de união a Nosso Senhor, união a Deus. A segunda vem a soberba. A pessoa que, um demônio tenta Jesus a se mostrar, a lançar-se do pináculo do templo. O pináculo do templo é para a parte mais alta do templo, lá embaixo. Os anjos iam segurar Jesus, como o demônio estava sugerindo. E Nosso Senhor então não ia se machucar e todo mundo ia glorificar ou ia elogiar. Nossa, ele começar o seu trabalho, né, o seu ministério, como o começo da evangelização, com um ato enorme, grande, né, de pessoas glorificando a Ele por aquela ação. Não, Nosso Senhor não queria isso. Também, quando a pessoa se entrega às tentações, começa a se colocar praticamente no orgulho, onde ela quer o pecado, ela começa a desculpar-se de alguma forma para justificar o seu pecado. Ela começa a colocar dentro de si que ela pode, ou que ela está acima da lei de Deus. Pode parecer absurdo, mas interiormente a pessoa começa a se colocar assim, como que ela sabe o que pode e o que não pode. Nada de mandamento, nada de lei de igreja, ela sabe o que pode e não pode. Então o segundo grau, que já está descendo. O último grau da tentação é quando a pessoa já começa a buscar, como que a adorar, né, a se prostrar, a se entregar àquilo que é totalmente do demônio. É o último grau lá embaixo, quando a pessoa se entregou a todo tipo de tentação e do pecado. Então, caríssimos irmãos, Nosso Senhor nos convida à elevação, a elevar, não só de pão vive o homem, mas de tua palavra que sai da boca de Deus, a elevação, né? Nosso Senhor fala, a Sagrada Escritura, exatamente para nos elevar o nosso coração a Deus, nosso Senhor, através de nos abster da vanglória, nos abster das coisas aqui do mundo, das tentações das coisas carnais, mundanas, e assim vamos ter o coração desprendido para louvar e para glorificar a Deus nosso Senhor, né? Como a última parte da tentação, só a Deus servirás. Então, caríssimos irmãos, pedindo a Nossa Senhora, iniciando esse tempo quaresmal, vamos pedir a ela que nos ajude a buscar a nosso Senhor e a renunciar, tirar da minha vida, do meu coração, da minha alma, aquilo que me afasta de Deus, aquilo que me tira nosso Senhor, que nosso Senhor não consegue entrar na minha vida, no meu coração, por causa daquela tentação ou daquele pecado. Né? Nós estamos chegando no período da Páscoa, né, a confissão pascal, mas não basta só a confissão pascal, não. É importante uma decisão firme na minha vida de buscar a santidade, de realmente colocar Deus na minha vida, Deus dentro de mim, no meu caminho. Então, vale a pena a gente renunciar a alguma coisa por esse amor profundo a Nosso Senhor, essa alegria profunda
que Deus dá àqueles que o buscam. Amém. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo.